pessoas, boa tarde. Bora lá para a última live de 2021 do projeto Pontos de Virada. Vamos conversar sobre mau comportamento. O Henrique acabou de chegar. Como eu faço? Oi, Gabi, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Henrique, cadê você? Cheguei! E aí, como é que E você aí? tá? E aí, dona Cláudia, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Estamos bem aqui, tudo certo. Bom, tá calor aí? Muito. Meu Deus. Oi, Maria, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre mau comportamento, né, Henrique? Como Isso. lidar com o mau comportamento da molecada. Conte-me tudo, não me esconda nada, Henrique. Eu já passei por maus bocados nisso, viu? Na verdade a gente vai tentar pensar hoje o que é o mau comportamento e como identificar algumas características do mau comportamento para a gente poder lidar melhor com eles, né? Porque se a gente não souber com o que a gente está lidando, a gente vai acabar fazendo presepada, sabe assim, colocando os bois na frente do carro e... Não, o carro na frente dos bois, aí eu trocando. E vai acabar fazendo besteira, né? Piorando mais do que ajudando a situação. E aí é Então, papai e mamãe que acaba tendo mau comportamento, né? nossa, muito. Ave Maria. Não, e você consegue mesmo colocar, né, o comportamento dos pais nessas categorias que a gente vai ver, né? Então entender isso é básico, é o primeiro passo. Não é fácil, porque no calor do momento a gente acaba perdendo a capacidade analítica das coisas, né? Mas é estudar, procurar saber e treinar constantemente para que isso fique natural. Sim, não, com certeza. E para quem está aqui ao vivo, para quem vai assistir depois essa gravação dessa live, esse é o 8º episódio, 8º ou 9º, se eu não me engano. Oitavo. 8º de uma série de lives que eu estou conduzindo aí com o Henrique, aonde a gente tem falado, né, sobre alguns temas aí em relação à educação dos filhotes e trazendo também algumas ferramentas e algumas possibilidades para papais e mamães lidarem de uma forma mais saudável e mais efetiva aí com a educação da molecada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mau comportamento, que muitas vezes a gente pune, né, Henrique? E não acolhe. Então tem várias coisinhas aí que o Henrique vai contar pra gente poder lidar aí de uma forma mais fluida com o famoso mau comportamento da molecada. Bora lá, Henrique? Bora. Tem isso que você falou e tem um monte de outras coisas. É bem rico, complexo esse assunto, né? Porque a gente está lidando com relação de pessoas, né? E pessoas são muito complexas em si mesmas, e criança principalmente, porque a gente que tem filho sabe, né? A cada 6 meses parece que muda. Quando você se acostuma, muda. Quando você se acostuma, muda, né? Então, a gente precisa treinar muito para... a gente precisa treinar muito para absorver um modo de pensar, sabe? Um modo de ver a vida, de ver as relações, para que fique natural lidar com essas coisas, né? Não é uma fórmula que você decora, né? Então, vamos tentar entender algumas premissas antes de cair no assunto propriamente dito, né? Então, por exemplo, a gente precisa entender, antes de a gente falar de mau comportamento, a gente pode falar de comportamento em si. Porque tudo que a gente faz com um objetivo. A gente pode não saber muito bem qual é o objetivo, sabe? Mas todo comportamento tem um objetivo. Sabe aquela história que a pessoa vira e fala assim, mas isso não é nada, eu só falei tal coisa, a pessoa só fez tal coisa, sabe? Diminuindo a importância daquilo, a origem daquilo. E ninguém nunca faz nada por nada,
né? A gente sempre tem uma motivação por trás de todos os comportamentos. Isso é muito importante a gente ter na cabeça. E assim, o que nós pensamos, ele está vinculado com alguma coisa que veio antes, que está vinculado com alguma coisa que veio antes, que veio antes, que veio antes. Então, na nossa cabeça está tudo conectado. E isso tudo, toda essa conexão, todas essas informações passando de um lugar para o outro, é o que vai, entre aspas, determinar a forma como a gente escolhe se comportar. Entende? Então, tudo tem uma relação, uma origem. Então, isso é o comportamento. O mau comportamento é a criança ou o adulto emite um mau comportamento porque ele não sabe fazer diferente. Falta habilidade para fazer a coisa de forma diferente. Isso é muito importante da gente entender, porque a gente meio que personifica assim, o problema. Né? A gente coloca muitas vezes a culpa na criança, na pessoa, no ser humano, mas muitas vezes ela simplesmente não sabe fazer diferente. Sim. Entende? Ou o objetivo dela está um pouco equivocado, ela não sabe muito bem qual é o objetivo dela, acaba escolhendo um objetivo meio não muito eficiente, né? Então isso é muito interessante a gente ter na cabeça. Ainda mais uma criança que tá se construindo, né, Henrique? A criança é um serzinho em desenvolvimento, em formação. Então, para ela, essa clareza, né, não é esperado, né? Ela tem uma intenção, mas no outro contexto, né? Não como a gente, que já tá grandinho, né? Assim. Isso. A gente tem esse costume de adultizar as crianças, né? De atribuir a elas capacidade de adultos. E a gente precisa estudar muito desenvolvimento infantil para saber o que esperar de cada fase. Porque senão a gente começa a cobrar coisa de criança que não tem capacidade biológica, social, psíquica de dar aquilo que você está pedindo, né? Então, assim, quando a gente tem um mau comportamento, a gente pode falar que a gente tem um objetivo, né? Então a gente quer atingir algum objetivo, mas esse objetivo a gente vai chamar de objetivo equivocado, né? Ele está tentando atingir um objetivo, só que não é bem aquilo que a gente quer. A gente está procurando alguma coisa, mas não é bem aquilo que a gente quer outra coisa por trás, a gente vai chegar lá. Então, quando uma criança, por exemplo, está decepcionada com o pai e com a mãe, vai e risca o carro deles, né? O objetivo dela, equivocado, é ferir o pai e a mãe, né? Eu quero me vingar, vou lá, eles vão ver, e vou deixar eles chateados e tal. Esse é o objetivo equivocado, que ela acha que é isso, mas no final das contas, qual que é o objetivo real que essa criança está buscando de uma forma errada? É aquilo que a gente já bateu nessa tecla muitas vezes que a gente conversou, né? Qual que é o objetivo de todo ser humano? Aquele tripé: ser amado, ser aceito e se sentir produtivo. Então, a gente vai ver mais um pouco para frente que a criança que risca um carro, ela não quer ferir o pai e a mãe, mas ela quer ser amada, aceita ou produtiva. Então a ideia aqui é entender como é que funciona toda essa construção na cabeça da criança, dessa forma errada de se pensar e entender a realidade, para a gente poder ver o que está por trás daquele mau comportamento. O que ela está tentando passar, o que ela está tentando dizer com aquilo. Qual que é o objetivo real dela quando faz aquilo? Ela está indo por um caminho errado. Mas nós temos que treinar os nossos olhos para saber identificar o objetivo real. Sabe? Como se fosse um outro idioma. Sabe, quando a gente está aprendendo um outro idioma, a criança emite esse idioma com comportamento o tempo inteiro. Porque ela não sabe falar o idioma oficial, assim, legal, bonito, bacana, para todo mundo interagir bem. Ela não sabe. Então a gente precisa pegar isso e saber ver o que tem por trás. Entende? Isso, traduzir. A gente precisa traduzir. Isso, perfeito. A gente precisa traduzir isso. E a gente precisa entender, por exemplo, também que um mau comportamento ele é provavelmente ou geralmente resultado de quando a gente usa o nosso cérebro primitivo, sabe? Aquela parte do cérebro que funciona em situações de luta e fuga. Então, quando a criança está com medo, quando está se sentindo abandonada, quando está se sentindo agredida, desencorajada, que entre esse sistema de luta e fuga,
ela vai tentar se salvar de alguma forma, né? E ela não tem habilidades para fazer isso de forma mais eficiente, de forma mais coerente, acaba começando a emitir mau comportamento, começa a adotar padrões errados e aquilo se internaliza, ela fica naquilo, e a gente vai reforçando através dos nossos comportamentos com ela, a gente vai reforçando isso para ela, vai reforçando a mensagem. Né? Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma um pouco diferente, olhar para isso de uma forma um pouco diferente. E basicamente começamos por aí. Né? Basicamente começamos por aí. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte: até 3 anos de idade, a gente não pode falar que uma criança é mal comportada. A gente não pode falar que uma criança é mal comportada até 3 anos de idade, é o que a gente mais faz, né? Não pode, porque ela não tem... Isso. É porque a gente precisa entender que até 3 anos de idade, muitas capacidades não estão ainda desenvolvidas, minimamente desenvolvidas. Elas não têm noções de convivência, por exemplo, elas não têm noção nenhuma de regra. Elas estão construindo isso até os 3 anos de idade, mais ou menos. Então, antes disso, não existe criança mal comportada. E a gente rotula, a gente já falou sobre os problemas da gente ficar rotulando as crianças, né? Tanto os positivos quanto os negativos, né? Tanto um quanto Tantos, o outro. Isso. Você já coloca Isso. e aquilo vai lá, né? Carimbado na criança por um bom tempo. Isso, exato. Porque isso vira esse banco de dados que a criança vai atrás para poder se construir. Então, se eu estou me construindo, eu não sei o que eu sou, e todo mundo fala que eu sou difícil, todo mundo fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, ou todo mundo fala que eu sou muito bonzinho, que eu sou perfeitinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não dá tempo, não dá espaço dela se conhecer. Não dá. Então, a gente acaba dando ferramentas que não são dela. Invariavelmente isso vai acontecer porque nós precisamos balizar as crianças de alguma forma, sabe? Ela vai acabar adotando normas, padrões sociais, imagens dela que ela precisa para começar a se construir. Mas a gente precisa saber qual que é o limite correto disso, para a gente não interferir demais e se jogar demais na criança e a criança acabar sendo um projetinho nosso. Né? Então, natural, né, Henrique? Nossa, demais. Com tanta facilidade, né, de olhar para a criança, adultizar o meu projetinho, né, a minha bonequinha, o meu menininho, e aí isso, quer ver foi um exemplo muito interessante que aconteceu, isso que a gente estava falando de até 3 anos, né? Aqui no prédio mesmo, eu estava com o Bernardo ontem lá embaixo e a gente estava olhando pela janela, a gente estava no pátio, olhando pela janela da brinquedoteca que fica no térreo. Então tinha uma janela aberta, a gente estava lá de fora e tinha crianças brincando lá dentro. E tinha um menininho ali de uns 3, no máximo 3 anos, que eu acho que ele estava muito empolgado com as bolinhas que tem lá, com as piscinas de bolinha, e viu o Bernardo e pegou e jogou uma bolinha pela janela, tentando acertar a gente. Mas, gente, é a empolgação dele, é a brincadeira dele. Agora ele tem um corpinho que torna possível fazer esse movimento com precisão. Ele quis acertar a janela, quis acertar a gente. Nessa descoberta, né? Nessa descoberta das capacidades físicas dela, né? Isso. Eu não posso falar que ela está sendo mal comportada. Eu não posso falar isso. Eu não posso deixar ela fazer coisas erradas, mas eu não posso rotulá-la como mal comportada. E nesse momento a mãe ficou tão maluca, mas tão maluca, que foi pra cima dele, e esse menino saiu correndo, saiu da brinquedoteca, saiu correndo pelo pátio, e a mãe correndo atrás dele, e pegou e ela tava nervosa, sabe, e começou a brigar com o menino, brigar ali, ditando regra, e não sei o quê, e assim, o menino não tava escutando ela, o menino só tava sentindo medo. A criança não é... não tem nem pensamento ainda para compreender tudo aquilo que a mãe tá desabafando, né? As palavras. Eu economizei tanta coisa. Exato, ele não está entendendo todas as palavras, a velocidade com que ela estava falando, ele estava tão absorto no tom de voz e na violência que ela estava falando com ele, porque é aquela figura que ele ama falando daquele jeito com ele, que eu tenho certeza que ele não estava ouvindo o que ela estava falando. Ou seja, não adiantou de nada. Machucou ela, machucou ele ficou todo amuado
e ela não ensinou o que ele deveria fazer. Então foi um exemplo bem claro, né, para a gente começar a pensar como lidar com crianças até certa idade, o que esperar das crianças. Então a gente precisa entender isso. Então vamos lá. Pode falar. Que é importante disso que você está trazendo, principalmente, né, com as crianças aí nessa faixa etária, que a gente está dando esse exemplo ali de crianças até 3, às vezes até um pouco mais, acho que 4 ou 5 eles já, né, já compreendem algumas coisas. Não é esse rótulo de mau comportamento, mas de dar espaço para a criança se desenvolver e orientá-la sobre o que é conveniente ou não, né? Certo e errado, pode e não pode. E muitas vezes, papai e mamãe não tem essa disponibilidade. Muitas vezes já briga, aí a criança fica acuada, aí essa criança ela vai ficando, né, dependendo de como ela internaliza isso, aí outras coisas vão se encadeando depois. E às vezes a gente na correria, né, naquele estresse, acaba lidando aí o mau comportamento do papai e da mamãe, né? Porque não tá orientando a criança da forma que ela precisa ser orientada e educada. Isso. Por que é um mau comportamento, né, do pai e da mãe nesse caso? A gente já falou aqui. Porque primeiro está agindo com um cérebro primitivo lá de luta e fuga, então se sente ameaçada, logo vou que nem um rato acuado, sabe? Vou atacar para resolver a situação. E faz dessa forma porque não sabe fazer diferente. Exato. Não tem as habilidades necessárias para fazer diferente. Então faz isso dessa forma. E que caracteriza o mau comportamento. Olha que interessante, né? O pai e a mãe se comportam mal para tentar resolver o mau comportamento alheio. Então, eu entendo, a gente consegue compreender enquanto pai e mãe a dificuldade, né? A gente consegue. Eu mesma já surtei horrores, assim, com a molecadinha, e depois você para e fala, meu Deus, o que eu fiz, né? Quem nunca, né? A gente entende... A gente entende e, ao mesmo tempo, a gente consegue produzir uma crítica construtiva e mostrar que não é assim que funciona, né? Mas é basicamente isso. E é muito interessante quando você conversa, mesmo com crianças um pouco mais velhas que estão se comportando mal, e você pergunta para elas por que você está se comportando mal, elas não sabem explicar muito bem por quê. Não sabem. Porque elas não sabem cadenciar eventos na cabeça delas. Não, elas não têm, assim... Eu falo porque meus filhos em vários momentos, mas por quê? Pra quê? Não tem explicação, não tem... Eles não sabem. Eles não sabem, porque eles não sabem lidar com as emoções ainda, eles são muito reativos, eles não entendem regras sociais da mesma forma que a gente. Então, você vê que até quando a gente faz isso e fala para a criança, por que você fez isso, não sei o quê, a gente está atribuindo a eles uma obrigação que é nossa. A gente tem a obrigação de tentar entender o que está acontecendo e não jogar para eles esse peso que eles não têm capacidade de lidar. Então, no final das contas, todo mundo segue num tiroteio, né? Exato. Tá chovendo problema e a gente não sabe muito bem como lidar. Mas vamos tentar discriminar um pouco as coisas para ficar um pouco mais claro, tá? Então, a disciplina positiva, ela vai falar que existem 4 categorias de mau comportamento. Então a gente vai falar brevemente sobre elas, porque é um assunto muito complexo e a gente pode gastar muito tempo com cada uma delas. A gente vai falar só um pouquinho para a gente começar a ter uma noção do que a gente está lidando, tá? Então a primeira categoria a gente chama de atenção indevida, né? É aquela criança que ela acha que ela só é amada quando ela é o centro das atenções. Então qual que é o objetivo real da criança? Ser amado, por exemplo. Qual que é o objetivo equivocado dela? Chamar a atenção, porque ela acha que chamando a atenção, serei amado. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, crianças com comportamento repetitivo, irritante, que fica em cima, que fica chamando, sabe? Você está numa ligação telefônica e a criança fica, pai, olha para mim, me vê, só presta atenção em mim, olha o que eu estou fazendo, e faz barulho quando tem visita em casa, porque quer ser o centro. Né? Ou, por exemplo, um filho mais velho quando nasce, um filho mais novo,
e aí ele está sentindo que não é mais o centro das atenções, então ele pode começar a emitir comportamentos para chamar atenção, então ele começa a regredir, sabe? Se comportar como criança, começa a chorar mais, coisa que não fazia. Então está chamando essa atenção dessa forma. Pais que mimam demais também pode gerar filho assim, que dá atenção o tempo inteiro e fica muito em cima da criança. Aí não adianta você querer soltar de uma vez para a criança, vai fazer isso. Qual que é o nome Entendi. técnico? Atenção indevida. Atenção indevida. Perfeito. É a criança que quer uma atenção indevida, né? Só que quando a gente pensa numa criança assim, a gente geralmente pensa nessa criança que eu descrevi, né? A irritante, a que fica em cima, a que fica enchendo o saco e tal, né? Só que ela pode fazer isso de formas bem variadas. E aí, claro, veja bem, não é manipulação dela. Não é manipulação dela. Mas ela pode ser tanto irritante como ela pode ser fofinha, cativante, sabe? Que faz carinha bonitinha pra você ficar, aí você fica em cima dela, e ela sabe, veja bem, ela entende que fazendo aquilo ganha atenção, ela não é manipuladora, mas ela entende que fazendo aquilo, ela chama mais atenção do que se irritando ou brigando, por exemplo. Então, a criança ela vai achar o jeito dela. Ela pode se tornar violenta para chamar atenção também. Ela pode se tornar negligente para chamar atenção. Sim. Né? O irmão que teve irmãozinho que nasceu agora, que era super bem na escola, pode começar a se tornar um mau aluno, ser negligente com a educação dele, porque aí o pai vai dar atenção. Sim. Né? E aí, como é que o pai e a mãe geralmente se sentem quando está lidando com uma... Como é que eles se sentem quando está lidando com uma situação assim? Geralmente a gente fica irritado, fica aborrecido, porque a gente fica sobrecarregado de ter que lidar com situações assim. Não é verdade? Só que também a gente pode se sentir culpado e preocupado porque a gente acha que, cara, estava fazendo tudo certo, começou a fazer tudo errado. Será que eu sou o suficiente como pai e mãe? Será que eu estou ensinando errado? Onde foi que eu falhei para a criança começar a regredir dessa forma? Não, eu falo por mim mesma, Henrique, porque em algum momento da idade dos meus filhos, há uns anos atrás, a primeira coisinha que eu fiz quando isso começou a acontecer, primeiro foi me questionar, né? Meu Deus, estou fazendo tudo errado, aonde eu errei, aí você pega o chicotinho, passa, e aí você... E aí eu percebi em alguns momentos, eu fazendo um movimento que eu vi que não ajudou em nada nessa atenção devida aí que você está falando. Parar tudo para dar atenção para a criança, né? Então, assim, por me sentir culpada, eu parava tudo para dar essa atenção. Então, eu reforçava esse comportamento. E aí você não consegue mais sair, né? Então, você não consegue. Exato. Você está dando um reforço positivo para aquele comportamento. E ele vai se repetindo. Isso, exato. Você ceder é um problema, porque é exatamente o que ela quer. É isso que ela quer. Ela quer a sua atenção e você estava cedendo, né? Existem formas de lidar com isso. Né? E isso é um papo que se estende bastante. O objetivo hoje é a gente reconhecer. Né? Isso pode acontecer. Isso, vamos reconhecer. Então, como é que a gente rotula essa criança, né? Para a gente fechar essa categoria? A gente rotula ela como chata, como irritante, que quer chamar atenção, como bagunceiro ou como... ou a fofinha. A gente pode acabar, no final das contas, tentando falar assim, cara, essa criança me manipulou. A gente fica assim, ela me manipulou. A gente é adultizando a criança. Sim. Mas não é isso. Ainda, né? E assim, a gente fala, ele quer chamar atenção. E de novo eu bato nessa tecla, porque a gente sempre acha isso uma coisa ruim, cara. E se ela está querendo chamar a sua atenção, é porque alguma coisa está faltando nela. Então a gente precisa parar de culpar a criança e começar a analisar o que a gente está fazendo. Por que ela precisa chamar minha atenção? Né? Então, fez sentido? Fechamos essa. Muito bom. Boa. Boa.
Próxima. A próxima chama disputa de poder. Né, que a gente até comentou algumas vezes sobre isso aqui. Disputa de poder pode chamar poder mal dirigido, poder mal direcionado, mas é uma disputa de poder, tá? Pensa numa criança, geralmente isso acontece com crianças que tem muita energia. A criança que quer fazer, aquela criança que quer botar a mão na massa e etc. E tem crianças que são assim mesmo, né? Você vê na escola, crescendo um pouquinho, tem crianças que são assim, que geralmente dá problema pro professor, aquela criança que corre a sala e grita e quer falar com os amigos e tal, né? A disputa de poder acontece quando essa criança, ela, por exemplo, não tem o espaço para ser ela mesma, para se sentir produtiva. Lembra do tripé? Ser amado, aceito e produtivo? Quando a criança não se sente produtiva, ela vai falar, peraí, eu não gosto de fazer assim. Por que eu tenho que fazer assim o tempo inteiro? Eu gostaria de fazer assado. Quando a gente não dá essa possibilidade para ele, por exemplo, ele pode adotar essa disputa de poder, porque ela tem tanta energia que ela vai bater de frente. Sim. Né? Quando você tenta impor muito para essa criança... Não, e assim, eu já vi muita criança com esse comportamento, porque ela quer fazer muita coisa e ela faz e ela te confronta, né, Henrique? Tem esse confronto direto, né? Isso, confronta. Por quê? Porque talvez na cabeça dela ela esteja sendo tão tolhida o tempo inteiro que ela não consegue ser ela. Isso não quer dizer que a gente vai deixar ela fazer tudo o que ela quer. Não é isso. Mas a forma como você vai lidar com essa energia, ela tem que ser direcionada, ela não tem que ser represada, ela precisa ser direcionada. Tá? Então, poder mal direcionado. Sabe, um exemplo, por exemplo, um exemplo... esses dias mesmo, eu estava no Sesc com a minha esposa e com o Bernardo, e uma menininha entrou correndo no lugar que não podia entrar correndo. E o pai foi lá e pegou ela no colo e estava levando para outro lugar. Ela ficou louca da vida, essa menina. Ficou louca, começou a bater no pai, assim, sabe? Talvez fosse o jeito dela de tentar exercer a sua vontade. Tá? Uma opção seria o pai falar assim, você quer correr, você vai correr. Você só não vai correr aqui, você pode correr ali e ali. E apontar-se onde ela pudesse correr. Para ela poder liberar essa energia e fazer o que ela quisesse. É bem diferente de você represar. Você está direcionando o que ela precisa fazer. Mas, Henrique, aí eu vejo, e eu já caí nessa cilada também. Eu vejo que a criança, quando ela tem esse comportamento da disputa do poder, você cai naquela sinuca de bico de mostrar que quem manda é você. Aí que dá problema mesmo. Aí que dá problema, porque assim, aí no lugar de você direcionar essa energia e dar a referência do que é possível fazer, você vai para esse lugar do, não, pera lá, quem é a mãe sou eu, quem manda aqui sou eu. E aí já vi. Isso. Você vai ficando estressada com a situação, a criança vai te desafiando ainda mais, né? E isso nas crianças maiores eu percebo até, assim, né, na molecadinha, eu vou falar, meus 8, 9 anos, isso é terrível. Com adolescente. Com adolescente isso é muito presente. É assim, com a criança que vai entrar em disputa de poder, você precisa aprender a negociar. Aprender a negociar não é fazer o que ela quer. Você pode ditar os termos da negociação, porque na hierarquia você está acima, é você que vai dar a palavra final. Só que você pode negociar alguns termos com a criança. Lembrei das escolhas limitadas. Essa ferramenta é dessa criança. Né? É dessa criança aí, né?
Agora, olha só, a gente falou desse esquema, né? Mas tem um outro esquema que pode aparecer também. Porque se essa criança se sente amada, a gente falou dela se sentindo produtiva, né? Se ela se sente amada, por exemplo, quando ela consegue o que ela quer, porque isso é uma crença que ela desenvolveu na vida dela, eu sou amado quando eu consigo o que eu quero, ela vai bater de frente até conseguir o que ela quer, porque ela acha que ela vai ser amada dessa forma. Mamãe me ama porque ela deixou eu correr onde não podia. Eu quero que mamãe me ame, então eu vou atrás disso até fazer mamãe me amar. E fica nessa disputa, fica nessa briga. O que é ruim para todo mundo, né? No final das contas. Porque ela tá com o objetivo real, mas fazendo de forma errada, né? Sim, sim. Né? É aquela criança do contra que a gente vai rotular como do contra, teimoso, brigatou, é birrento, né? E o adulto se sente como? Desafiado, ameaçado, com raiva, quer obrigar a criança a fazer, quer punir, se sente derrotado, fala, meu Deus do céu, sabe? Eu não consigo lidar. Deus terrível. Isso, e aí cede, às vezes, o que dá para ela um sentimento de tirania depois, né? Que ela vai virar, opa, então eu posso, né? Vai lá, faz isso, vai fazer. Isso. Agora, olha só, eu acredito, e agora eu acho que isso acontece conforme a criança fica mais velha. Eu acho que ela pode passar dessa violência de bater de frente para uma coisa mais sarcástica, mais fria, assim. Sabe quando você tá com um gato em cima da mesa, ele tá empurrando com a patinha, assim, a coisa, aí você fala não, e ele vai assim, joga e ainda olha pra sua cara? É isso. Isso é disputa de poder também. Imagina uma criança nesse naipe, entendeu? É uma disputa de poder também, só que ela não é violenta. Ela é mais sutil, né? Mas está disputando poder. Né? Muito bem. Fechamos mais um. Fechamos mais um. Próximo. Fechamos mais um. Vamos lá. Próximo é a vingança. Né? Vingança. Aqui é o exemplo do carro riscado que eu dei. Né? A criança que se sente lesada de alguma forma, que não se sentiu vista, ela vai esperar e ela vai retornar aquilo para o adulto, para o cuidador, para quem quer que seja. Ela não consegue na hora, mas calma que você vai ver que vai acontecer. Geralmente a criança faz isso porque ela... Geralmente não, né? 100% dos casos, né? Porque ela não se sente vista, ela não se sente aceita. A necessidade dela não foi reconhecida. E, de novo, reconhecer não é aceitar e ceder. Reconhecer é só reconhecer. E quando a criança não se sente reconhecida, ela pode ter essa noção de tipo, ninguém liga pra mim, eu não sou visto, eu não sou aceito, então agora eu vou me vingar também. Né? Ela quer fazer mal ao outro. Objetivo equivocado, de novo. Porque o que ela quer é ser vista e ser amada. O tripézinho lá, o famoso tripé, amado, aceito e produtivo. Sabe? Alguma coisa está faltando para ela. Então ela não se sente parte do grupo. Ela precisa sentir que o sentimento dela é válido. Né? E, nossa, tem exemplos, risca a parede, deixa de fazer lição de propósito, sabe? Bate no irmão. Uma coisa da casa. Ou, por exemplo, vai para a escola e bate num colega. Já aconteceu aqui em casa, de quebrar Acontece, né? E você vê aqui, isso é um padrão que a gente já comentou em outros encontros, talvez no podcast, não me lembro, que muitos adultos continuam adotando esse tipo de comportamento, sabe? Principalmente quando em casal, quando um faz alguma coisa que o outro não gosta, outro fala, então tá bom, então eu não vou lavar só minha roupa agora também, sabe? Esse tipo de padrão. E que assim, é tão infantil, né, gente? É tão infantil, mas quem nunca, né? Sim, quem nunca? O que eu quero dizer, isso é um mau comportamento porque estamos operando com um cérebro primitivo lá de luta e fuga e não sabemos fazer diferente. Então nós estamos acuados, estamos nos sentindo ameaçados, eu preciso dar um jeito de sobreviver. Simbolicamente é isso que está acontecendo na nossa cabeça. Assim, ó, tudo muito rápido. E a gente acaba reagindo com esse mau comportamento. É tão interessante isso que a criança adota esses comportamentos e ela vai levar para a vida adulta. A gente trouxe isso da nossa infância.
né? E quanto mais a gente conseguir perceber isso nos nossos filhos, a gente trabalha. A gente trabalha isso E eu, neles, né? e eu vejo também, Henrique, nem é o foco aqui, né, da conversa, mas eu fiquei pensando aqui um pouco na essência do bullying, né? Porque é um pouco de vingança também o bullying, né? Assim, essa brincadeira. Porque eu falo assim, porque os meus meninos mesmo chegou uma idade que essa questão assim, de não se sentir aceito ou se sentir ameaçado, fazia alguma coisinha. Ah, mas é brincadeira. Ah, mas é não sei o quê. Aí não vê Entendi. que exagera, justificando como uma brincadeira. Mas Uhum. não é uma brincadeira. A base do comportamento não foi uma brincadeira, né? Eu acho que quando, por exemplo, o adolescente se magoa com alguma coisa que um amigo fez, alguma coisa que fez com ele e tal, a gente não sabe abordar essa pessoa para tratar esse assunto. Nós, culturalmente, não fomos ensinados, obviamente, os adolescentes não sabem. Então, acho que pode rolar uma coisa assim, né, de vingança, o que por trás ele tá falando, ó, você me magoou, então eu vou te magoar também, mas o que eu queria é que você pedisse desculpa e voltasse a me amar, né? Porque eu quero te amar Eu, também. É isso. eu em várias situações, assim, dos meus filhos, tipo, 12, 13 anos, eu sacava muito esse tipo de comportamento naquela hora, né? Que você já começa a conhecer os amigos, você já começa a ver aquela interação. Não só o comportamento aí, porque a gente começou a live falando dessa relação, né, com os pais ou com o cuidador, mas entre eles, esse comportamento de vingança que a gente está falando aqui, nossa, teve uma fase que eu falo, não, pera lá, deixa eu ver isso aqui direito, vem cá, vamos conversar sobre Uhum. isso. Só que E é é interessante, uma a gente essa profunda, né? A gente não vai falar, o que você falou faz todo sentido, a gente não vai falar disso hoje. Porém, quando a gente entra na adolescência, a gente pode ser colocado em uma quinta categoria de mau comportamento, que é a aprovação dos pares. Então, o adolescente pode passar a ter atitudes porque quer aprovação fora da família, o que é um pouco mais complexo. E aí a gente não vai falar disso hoje exatamente, mas isso está Entendi. envolvido Mas com o bullying também, né? perfeito, perfeito. Tá bom. Então, assim, como é que o adulto, com a criança que se vinga, o adulto se sente muitas vezes magoado, né? Pô, mas por que você fez isso comigo, né? Fica incrédulo, tipo, como foi capaz de fazer uma coisa dessa? Fica desapontado, fica envergonhado. Nossa, olha o que ele tá fazendo. Fica envergonhado, por exemplo, se a criança faz alguma coisa com um objeto de outra pessoa ou com outras pessoas, né? A pessoa pode se sentir envergonhada e cobrada socialmente, né? E acaba querendo punir a criança para não se sentir fraco, né? Então, tipo, como ela foi capaz? Eu sou um mau pai, então eu vou te punir porque eu não quero me sentir fraco. Aí tem toda uma dinâmica absurda que os pais precisam prestar atenção, né? Então, assim, eu não vou curar minha ferida no meu filho. Eu preciso me entender, né? Segura a bronca para poder lidar de forma coerente, né? Então, olha, agora veja bem. Nunca ceder ou punir funciona, tá? Nunca. Agora, quem se vinga, a criança que se vinga tem um fator especial que é assim, se você pune ela, ela vai falar, eu não fui ouvido ainda. Me puniu e eu não fui ouvido. Ou se você cede demais, quer ver um exemplo? Ó, não comprou chocolate pra mim, chegou em casa e quebrei um vaso. Tá bom, já sei porque você quebrou o vaso, você queria chocolate. Vai lá e compra e dá pra ela. Ela fala, não me entendeu ainda. Eu não queria o chocolate. A criança não sabe disso, mas fica um sabor estranho na boca, sabe? Fica uma sensação estranha, porque ela vai ficar tipo, não era isso. Não era isso. Entende? Então a gente precisa prestar muita atenção nesse sentido. Ô Henrique, eu não sei, assim, vou comentar aqui. Eu lembro de eu assistir esse filme na faculdade, que eu sou pedagoga de formação, né? Mas tem um filme que se chama O Contador de Histórias. Eu já Já até sei que você assistiu? vai, eu ia falar disso também agora. Você trouxe primeiro, é isso aí. Falar, porque tem uma situação, eu não me lembro agora exatamente o que acontece,
Mas enfim, é um menino, ele tá na casa de uma mulher que tá cuidando dele, não é a mãe dele, tá exercendo ali um papel de cuidadora. E ele enche, ele tampa a banheira e alaga a casa. A mulher chega na casa, a água tá assim, tem água para tudo quanto é canto. E aí ela vai e abraça ele. Ela vai Uhum. interage com ele e simplesmente abraça. Gente, Isso. se eu chegar na minha casa e tiver isso, não sei se eu vou ter essa maturidade. É, eu ia dar esse exemplo, Cláudio, exatamente essa cena. Qual é o contexto? Essa criança é um menino da FEBEM e essa mulher é uma francesa que vai fazer um trabalho na FEBEM e acolhe ele. E começa a criar uma relação. Baseado em fatos reais, é uma história real, Isso. né? É real, esse cara é um contador de histórias. Ele virou contador de histórias, por isso que chamou contador de histórias. É uma graça esse filme. E Eu recomendo super. lindo, lindo. E assim, ele arredio no começo porque ele não quer se magoar, mas ele acaba se envolvendo com essa mulher, né? Assim, se envolvendo no sentido parental, né? Essa mulher vira mãe dele, criando um vínculo e tal, e ajuda ele, eles estão muito próximos. E ele pega ela falando no telefone que vai voltar para a França. E ele se sente traído, né? Ele se sente traído, se sente magoado e aí ele quer se vingar. Feito, né? Isso, exatamente. E aí ele faz isso, inunda a casa. E aí quando ela chega e abraça ela pergunta: por que você fez isso? O que aconteceu? E tal. Aí ele conta isso pra ela. E ela fala: eu vou pra França, mas eu tava falando com uma pessoa que vai me ajudar a te adotar pra te levar pra França. Eu não ia te abandonar. Lindo esse filme, gente. E aí eles se abraçam, eles choram e tal. Só que, veja bem, ele limpa a casa inteira. Ele limpa a casa inteira. Ele seca tudo. Ele seca tudo, ele assume a responsabilidade. A gente já falou de responsabilização, muitas vezes aqui nas conversas. Naturais. Isso, exatamente. Aí, tá manjando. Então vamos para a próxima? A quarta, última. Chama inadequação assumida. Inadequação assumida é quando a criança não se sente capaz de entregar para o mundo que o mundo espera dela. Ela se sente derrotada, fraca, incapaz mesmo, né? Inábil para fazer essas coisas todas. Ela acha que ela não é capaz de atender a altas expectativas. Essas altas expectativas podem vir dos pais mesmo, diretamente, ou pode ser coisa da cabecinha dela. Lembra que a gente já falou? Crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Então, em algum momento pode ter acontecido ela estar se interpretando assim. Não necessariamente é o real, mas ela pode estar interpretando assim. De qualquer forma, ela não se acha capaz. Então, ela assume que ela é inadequada, que ela é menos. Tá? Ela acha que o mundo reprova ela, que os outros não aceitam ela. Agora, essa situação pode vir dela se sentir mal, que nem a gente está falando até agora, ou, por exemplo, ela pode ser uma artista muito boa, e está numa família de médicos que não aprovam isso nela. Não está vindo de uma... Assim, não é de uma inabilidade dela no geral, mas é uma inabilidade de atender aquela expectativa da família. Entende? Então ela pode começar a tomar alguns caminhos. Ela pode começar a se tornar uma criança apática, sabe? Que se isola, que quer ser invisível para o mundo mesmo. Quer dizer, não vou nem tentar porque eu não sou bom, então eu não vou nem tentar. Né? Aí pode evoluir para um quadro depressivo, melancólico, sei lá, qualquer coisa assim, um quadro mais grave. E tem que ser muito sensível com essa criança, sabe? O tratamento com ela é um pouco diferenciado dos outros, né? Tem que ter muita atenção com essa criança, porque é muito fácil ela cair num buraco que fica um pouco mais difícil de puxar ela de volta para a luz, né? Então ela começa a ter esse tipo de comportamento. Nem tenta porque não se sente capaz. Ou, por exemplo, ela
quer ser um bom aluno, não se sente bem sendo um bom aluno, então ela fala, então eu vou assumir outro papel, eu vou ser o engraçado, eu vou ser o violento. E assume um papel porque ela está fugindo de um outro que ela não se sente capaz de ser. Então, para ela, é menos pior lidar com o mundo sendo ele, por exemplo, violento, um mau aluno, um aluno brigão, do que ter de lidar com o olhar de reprovação de um pai e da mãe com relação à escola. Então, eu sou um mau aluno porque eu quero ser violento, não porque eu me sinto burro, porque eu sou intelectualmente incapaz. Percebe a diferença? Que, assim, na minha experiência, né, não só como mãe, mas principalmente na época da faculdade, né, de estágio, de estudar, esse mau comportamento da criança, normalmente essas crianças são super inteligentes, né? Sim, são super. Normalmente, aquela habilidade que ela tem, ela faz aquilo muito bem, mas ela, né, não se sente capaz ou não é validada, e aí ela assume um outro lugar por isso, né? Porque ela não tá podendo ser ela, né? De alguma forma, e fazer aquilo que ela quer fazer. E estamos falando de talentos, né? De habilidades. De uma família que tem um dom artístico, mas está numa família de médicos, por exemplo, onde todo mundo está esperando que ela seja médica. Isso. É exatamente isso. Quer dizer, ela não está deixando um desejo, sabe? O que ela tem de dentro dela sair, poder se expressar, não está sendo produtiva. Quer dizer, ela pode ser produtiva numa outra área que não é a dela. Então sempre vai ter um sentimento de improdutividade dentro dela. Ou ela pode ser aceita no grupo por ser produtiva, fazendo uma coisa que ela não quer, mas ela não se sente amada, porque ela não é vista como ela é. E muitos adultos viram adultos tendo esse tipo de problema e continuam fazendo o que não gosta, continuam fazendo o que não gostam, continuam fazendo aquilo que não é o propósito deles, porque eles continuam correndo atrás desse amor. E a gente vira adulto assim. E aí vai pra terapia, no final das contas, vê que você era um menino de 8 anos que queria tocar violão, aí larga lá a medicina pra ser músico da noite e vai ser feliz. Entendeu? E vai ser feliz. E a gente pode começar a prestar atenção desde de tenra idade para não precisar passar por todo esse transtorno, todo esse sofrimento. Tá? E isso passa, né, Henrique? É óbvio que aqui nessa live de hoje a gente está trazendo, né? Você está trazendo aí essas perspectivas do mau comportamento segundo a disciplina positiva, para a gente poder reconhecer, né? Você que está aqui ao vivo com a gente, você que vai assistir. Então, se você tem filho, se você está próximo, né, de criança, observa, tenta reconhecer isso e entender que existe ali uma queixa, que a criança não tem consciência disso, mas você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto adulto responsável, precisa ter a curiosidade ali para lidar, para poder tratar, para poder orientar essa criança, inclusive para que ela se desenvolva, né? Para que ela aprenda e para que ela se desenvolva. Isso. Porque assim, se você falou, é excelente, porque se você pegar tudo que a gente falou até agora, que o mau comportamento é um pedido de socorro, que é um objetivo equivocado que ela está emitindo ali, é um comportamento equivocado, porque o que ela quer é ser amada, aceita ou produtiva. A gente pode dizer que se uma criança chegasse para o pai e falasse assim, pai, eu acho que você não me ama, eu gostaria que você me amasse mais, ninguém bateria no filho, esse pai não bateria no filho. Mas é exatamente isso que eles estão falando com o mau comportamento. A mensagem é essa, mas a gente não tem a tecla SAP. Parece que a gente tampa o ouvido, tampa os olhos e abre a boca normalmente para falar um monte de coisa que não tem nada a ver.
Isso, ela tá falando, pai, me ama, pai, me aceita, pai, me ajuda a ser produtivo, a me sentir importante nesse grupo, eu quero ser importante para minha família. É isso que ela tá falando. Dela, ter o espaço Isso, dela. isso. E aí a gente briga, bate, manda pro quarto e... Mas é isso, a gente está repetindo ciclos e a gente está desenvolvendo habilidades. Então a gente vai chegar lá, né? Agora, olha só, com essa criança da inadequação, os pais tendem a se sentir impotente, desesperado, porque meu filho está cada vez mais amuado, está no quarto, não quer fazer nada, se sente inadequado enquanto pai e mãe, sente culpa, não sabe o que fazer. Tudo isso, né? Veja como é interessante, a forma como você se sente pode dar uma dica em que quadro seu filho se encontra. Né? Isso é muito difícil de perceber e a gente pode trabalhar isso em outro momento, né? Mas fica isso na cabeça. A forma como eu me sinto vai dar uma dica de por que meu filho está fazendo aquilo que ele está fazendo. Olha que loucura! Mas assim, Henrique, e aí eu falo isso como mãe e como uma trajetória que eu percorri. Porque na hora que eu parei para pensar, e a gente já falou disso em outras lives, como é que eu estou expressando a minha maternidade? Como é que eu estou marcando presença na vida dos meus filhos? Como é que as coisas estão sendo conduzidas? E você reconhece esses comportamentos, você já tem ali um cenário do que você precisa olhar. Como lidar com isso, gente? Tem outras lives que a gente falou de um monte de coisa, né? Que pode ajudar. Mas a gente também não, né? Nós somos seres inteligentes, né? Então, na hora que a gente põe a nossa cabecinha para funcionar, a gente consegue identificar isso e também não ir para esse lugar da culpa, né? Se responsabilizar. Sim. E olhar o que é possível fazer. E pronto, a vida vai fluir. Tá? Isso, desenvolvendo devagarzinho a gente chega lá. É possível fazer esse treinamento. Né? Agora, olha só. A gente falou dos 4, nós demos exemplos. Né? Então, quando eu trabalho com isso, alguns pais falam assim, então quer dizer que se meu filho riscou meu carro é vingança? Quer dizer que se meu filho fica me chamando ao tempo inteiro é inadequação assumida? Não. Não, a gente não consegue relacionar numa tabelinha exata o que seu filho faz com o motivo, onde ele se enquadra nos objetivos equivocados. Porque a mesma atitude pode ser assim, tipo, se caber nos 4 mesmo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Exemplo, uma criança não quer guardar os brinquedos. Ela brinca e não guarda os brinquedos. Tá? Não guarda os brinquedos. Ela pode fazer isso por quê? Porque ela quer chamar a sua atenção e ir lá você guardar junto com ela ou ficar exigindo que ela guarde, ela está conseguindo a sua atenção de alguma forma. Ela quer se impor porque você falou para ela guardar o brinquedo. Na hora que você quis, ela não vai guardar na hora que você quer, então ela vai se impor, não guardou o brinquedo. Ela quer se vingar porque num dia antes você não deixou o amiguinho dormir em casa. Então ela não vai guardar os brinquedos de propósito, ou ela não vai guardar porque ela se sente incapaz de arrumar direito. É a mesma atitude. É o mesmo comportamento. É. Por isso que eu sempre falo, papais e mamães de plantão, nesse tipo de situação, para e pensa qual que é o contexto que você tá, qual que é a dinâmica daquele dia, o que tá rolando para você poder ponderar esse tipo de comportamento e pensar na solução, na tratativa que você vai trazer. Não é uma cartilha, tudo é possível, mas você precisa ter essa reflexão e essa percepção do que está acontecendo na tua casa, na tua dinâmica, para você poder entender um pouco melhor o que está por trás disso, né? Isso, é isso. Exatamente isso. E aí a disciplina positiva traz as ferramentas necessárias para você fazer essa exploração, essa pesquisa, seja internamente, seja na interação com a criança, porque a gente mesmo já deu um monte de exemplos de como fazer, né? E é isso, é explorar para entender o contexto, para saber onde a sua criança está, para saber a melhor forma de agir.
Uhum. Porque isso faz toda a diferença. Não, faz. Eu vejo, Henrique, assim, né, na minha experiência, na minha vivência, né, como mãe, nos meus acertos e nos meus erros, eu percebo que quando eu consegui entender o que está por trás desse mau comportamento, eu consegui ser muito mais assertiva na tratativa, né? Então, pera lá, Uhum. alguma coisa veio olhar com mais cuidado. Eu preciso parar e dedicar esse tempo aqui. E eu me lembro que, para mim, né, compartilhando aqui, para mim foi um tapa assim, né? Fiquei rodando uns 3 dias, mas às vezes a gente tá tão focado no trabalho, tão focado nos problemas, tão focado em outras coisas, que a gente acha que tudo bem deixar para depois aquele passeio que você falou que ia fazer, tudo bem assistir aquele filme que você falou que ia assistir. E às vezes esse mau comportamento vem por algo muito simples que você está Uhum. deixando de fazer com frequência com seus filhos, né? E aí essa criança às vezes está te chamando atenção porque ela quer sua presença, ela quer sentir seu amor, ela então assim foi um tapa, né? Assim um choque para mim porque não era nada grave, era muito mais simples, mas eu Uhum. precisava parar e me organizar para poder cuidar desse assunto. Então eu sempre falo, né? A gente é muito cobrado socialmente, né? Muito trabalho, trabalho demanda. A gente falou já da mãe, né, mentalmente cansada, desse pai que às vezes está infantilizado. E a gente precisa ocupar esse lugar de pai e de mãe para que as nossas crianças não precisem ter mau comportamento, né? Para que a gente possa realmente estar ali conectados e presentes, né, nos filhos. Isso, exatamente. Perfeito, não tenho nada a acrescentar. Perfeito. E eu acho que é isso. São os Perfeito. Eu quatro. também acho que é isso, né? Quem passou por aqui ao vivo, espero que tenha gostado. As informações aí sobre as características do mau comportamento tenha ficado claro. Fiquem de olho, né? Essa é a nossa última live aí de 2021. Foi muito bom, sempre todos os temas. Para quem está interessado, tem link aí na nossa bio para ver as lives que estão disponíveis. E Henrique e eu faremos aí uma maratona em janeiro, né, Henrique? Mês de Uhum. férias aí, começando o ano novo. A gente ainda não sabe a data, estamos aqui refletindo sobre os temas, mas vamos fazer uma maratona aí, aproveitando o mês de férias, para que a gente possa trazer bastante informação e trazendo, né, a nossa ideia, né, Henrique, é trazer um pouco mais de informações de como lidar com esse mau comportamento, já que a gente deu aqui um pano de fundo, é capaz que a gente explore isso, né, Henrique? A gente deu um aquecimento, né? Foi um Isso, pequeno exatamente. aquecimento. A ideia é pegar esse mesmo tema e destrinchar ele, porque ele é muito importante. Isso, assim, é uma mudança de chave tão importante que a gente precisa bater nessa tecla e explicar, e principalmente dar ferramentas práticas, dar mais exemplos. Falar assim, ó, nessa situação tenta isso, depois tenta aquilo, depois tenta isso aqui, vai e volta, fala pra gente como é que foi, né, para ficar mais claro, mais interessante, mais introjetado no coração do papai e da mamãe para poder lidar melhor com a criança. A ideia é Isso essa mesmo. dessa maratona de janeiro. Exatamente. Que bom, Marília. A Marília tá falando que amor, que vai ser uma tia melhor. Gente, ser uma tia melhor é tudo nessa vida. Tia melhor, depois mãe melhor, se você quer ser mãe, né? Não sei se quer ou não. Mas, Henrique, gratidão. Nos vemos então aí em janeiro. Quem tá com a gente, quem tá acompanhando, fica ligado, a gente vai divulgar. Vamos fazer aí essa maratona para poder apoiar e facilitar a vida de vocês a lidar com o mau comportamento da molecada.
É isso aí. Até janeiro. A gente se vê em janeiro. Beijo, gente. Tchau, Cláudio. Tchau, todo mundo. Muito obrigado. Nada. Beijo, gente. Se cuidem. Tchau, gente.